Ok, boa tarde a todos. Estamos oficialmente gravando esse evento, mais um evento promovido pela Universidade de Marília. Nós estamos aí com um ciclo de debates que nós chamamos de Diálogos sobre Desenvolvimento, Empresa e Sociedade. A proposta desse evento é trazer toda semana para os alunos que estão conectados nas nossas disciplinas de mestrado e doutorado, professores estrangeiros, né, para a gente poder debater a expressão de direito comparado em relação a essas temáticas que nós abordamos comumente no programa. Então, na data de hoje, nós teremos uma palestra intitulada Sociedade do Desempenho. O palestrante é o professor Marcelo Amorim, da Universidade da República do Uruguai. Ele é integrante do Núcleo de Direito Civil, que é um núcleo de pesquisa antiquíssimo, composto aí por professores renomados da Universidade da República do Uruguai. É a única universidade pública do Uruguai, então é uma honra imensa o professor Marcelo estar com a gente hoje, falando de temas tão debatidos por nós, principalmente na nossa disciplina de mestrado. Professor Marcelo, é uma honra recebê-lo. É uma honra sua parceria com a Universidade de Marília, já esteve presente em outra ocasião, falando com os nossos alunos, e foi um sucesso absoluto, e eu tenho certeza que dessa vez não será diferente. Nessa linha, eu também agradeço a presença da professora Jussara, que é nossa decana na universidade. Mais do que professora, ela é a nossa artista, o nosso norte, né, a nossa mãe, que nos direciona mesmo nesses tempos mais difíceis pela sua afetividade e carisma. É uma pessoa da minha equipe, minha amiga pessoal, com quem eu sempre quero ter a professora Jussara em tudo. É difícil também conciliar com a professora Jussara a agenda dela, mas é uma pessoa que sempre dá um toque especial nos nossos eventos. Então, e a nossa decana, o Brasil conhece a professora Jussara, é uma honra tê-la conosco aqui nessa oportunidade. Então, eu vou fazer mais uma menção especial ao coordenador do nosso programa, que é o professor Jonathan Vita, também um grande amigo. A capacidade de gestão, de coordenação do professor Jonathan é indiscutível, mesmo nesse momento de pandemia, ele consegue reinventar a pós-graduação no Brasil e trazer um projeto único para a Unimar. Então, eu estou muito, muito orgulhosa de participar disso, sob a coordenação aí do professor Jonathan Vita. Eu tenho outros professores da casa nos assistindo hoje, colegas de trabalho admiráveis, parceiros. Muito obrigada pela parceria, pelo apoio de vocês. Nossos alunos, atualmente da minha disciplina de mestrado e doutorado, né, porque foi montado, a princípio, para esses alunos o evento, e aí depois a coisa foi se expandindo, realmente agrega a todos nós. Então, nós temos aí egressos, nós temos alunos que já passaram por essas disciplinas anteriormente. Esses alunos, provavelmente, professor Marcelo, lhe farão aí perguntas, porque o tema é palpitante, o tema tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Eu faço também uma menção especial ao Instituto da professora Maria Helena Diniz, que é o Instituto Internacional de Direito, que está nos apoiando em todos os eventos, está participando da organização, nos apoiando em todos os eventos. Nós teremos aí, já temos para esse evento também uma confirmação da ESA, da OAB São Paulo, então estaremos também contando com o apoio e a divulgação da ESA para os próximos eventos, tudo isso graças ao apoio restrito do professor Elias, que é professor da casa, também será debatedor aí nas futuras palestras, nas próximas semanas. Nós tivemos aqui semana passada, e provavelmente teremos de novo nessa semana, a professora Paula, que é diretora do IASP, e representa também aqui nessa oportunidade essa instituição tão importante de São Paulo. A diretora-geral da Brasilcom, doutora Lúcia Rego,
É também uma honra incrível que a Brasilcom participe desse debate. Enfim, são muitos alunos, muitos agradecimentos. Eu estou aqui apenas como debatedora, então minha função é passar a palavra agora para o professor Marcelo, para que ele profira a sua palestra. E logo depois eu vou passando a palavra para a professora Jussara também, para suas questões. Eu também já tenho aqui muitas questões para fazer para o professor Marcelo. Nós vamos aproveitar aí essa oportunidade de extrair ao máximo o conhecimento desse grande professor, para nos enriquecer a todos. Jaqueline, estamos com os slides prontos, podemos exibir e passar a palavra para o professor Marcelo. Pode abrir seu microfone, Jaque. Jaque? Dois segundos, tudo bem, Jaque? Estamos à disposição. Eu vou pedir a vocês que, durante a apresentação do professor Marcelo, permaneçam com os microfones fechados, para que não haja nenhum ruído durante a apresentação dele, a gente possa entender perfeitamente. Ok? Eu vou acompanhando pelo chat as demandas e a gente vai administrando tudo. Eu vou tentar, assim, eu tenho uma política de não interromper, então o professor Marcelo vai fazer a apresentação dele completa, e aí depois nós vamos pontuando. Depois nós vamos pontuando. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui em como eu... Ok. Professor Jonathan vai interferir aqui resolvendo essa questão técnica e exibir os slides. Perfeito, professor. Professor Marcelo, acho que a questão dos slides já está sendo resolvida com o professor Jonathan. Sim. Então, mais uma vez, eu reforço que o professor Marcelo é professor de Direito Civil da Universidade da República do Uruguai, que é a Universidade Pública do Uruguai, e membro integrante do Núcleo de Direito Civil, que é um núcleo de pesquisa direcionado para a temática de direito civil, e aí o professor Marcelo tem a companhia de outros professores que provavelmente também estarão conosco aí durante
a programação futura. Professor, eu acho que o senhor pode iniciar a sua fala? Bem, começamos? Pode começar e o Jonathan vai preparando a questão dos slides. Tudo certo, e aí a gente bem. vai dando uma dinâmica para isso. Boa tarde. Agradeço à Universidade de Marília pelo convite, ao professor Jonathan Barros Vita, à professora Mariana Ribeiro Santiago, à revista Argumentum também, que me convidou para escrever, ao Instituto Internacional do Direito, e à professora Maria Helena Diniz, que apanha essa atividade, uma das mais grandes juristas da América Latina, sem dúvida. Fui convidado a não concentrar minha palestra sobre assuntos específicos da minha disciplina, o direito privado. Um desafio que não podia recusar. Como universitários, além das nossas disciplinas, devíamos pensar juntos como nos vivemos em nossa última individualidade e como interagimos. As tendências da modernidade tardia mostram uma clara linha de ceticismo na direção do Estado. Em particular, não encontram uma base justificativa racional para o Estado e a lei. Um e outro foram fundados em metanarrativas. Estas deixariam de ter força de legitimação. Teríamos que a primeira slide, não sei se está, se não, a gente segue. Já sim. Segundo slide. Isto de visibilizar, a hipervisibilização tem levado a que se discute, inclusive, qual é a função da arte. Mas os artistas contemporâneos não revelam, ocultam e camuflam, buscando em ocasiões o anonimato e a privacidade, em reação direta à transparência total que se demanda na sociedade contemporânea da visão global. O que é a camuflagem na rede? Nossa tentativa de ser anônimos, manter parte da nossa privacidade que está extinta. Quase todos, em algum momento, nos perguntamos: nós fatalmente estamos condenados pelo destino que já foi escrito? Em muitas tragédias gregas, essa luta contra o destino já estava apresentada. Hoje está escrito. Tudo que fazemos, o que podemos consultar, tudo está escrito. Está escrito na rede. Ela é um traço contínuo e persistente. Uma trilha que a rede não esquece. Tem uma memória perfeita. E quando esquece? Quem decide que esquece a rede? Nós não podemos mudar o que está escrito na net. Então, nós controlamos nosso destino? Nada passa desapercebido nas redes sociais. Uma piada de mau gosto, uma foto inadequada, falar mal do trabalho, são algumas das causas pelas quais os usuários dessas plataformas perderão seus empregos. Tudo é visível até o paroxismo. As gafes são carne para canhão da audiência social, que em breve transforma-los em viral, com seus comentários e críticas. Byung-Chul Han, um filósofo coreano que mora na Alemanha, que afirma que o sujeito contemporâneo é um sujeito de performance. Um sujeito que é explorado, submetido por ele mesmo. Proponho vocês pensar juntos sobre isso. Prometeu foi na mitologia grega aquele titã, vocês lembram, que por ter trazido o fogo aos homens, foi condenado a permanecer acorrentado sendo imortal. Cada dia, o águila devorava seu fígado que se regenerava, e assim por toda a eternidade. O mito de Prometeu pode ser interpretado como uma cena do aparato psíquico do sujeito atual, em guerra consigo mesmo. Ele acreditava ser livre, mas é tão acorrentado quanto Prometeu. Assim, a relação de Prometeu e a águila é uma relação consigo mesmo do sujeito atual,
uma relação de autoexploração. O ser humano da sociedade contemporânea na sociedade do cansaço. É realmente possível aceitar que a liberdade atual pode, paradoxalmente, ser uma nova maneira de colocar correntes? Hoje, seguindo Han, estamos longe da sociedade disciplinar que precedeu a atual sociedade do cansaço. E hoje estamos longe das explicações que têm fundamento na sociedade que repele ou rejeita o estranho, mesmo quando o estranho não tem intenção hostil. Alguns de vocês estarão pensando, mas hoje alguns elogiam a construção do muro nos Estados Unidos. Mas isto não se refere aos conceitos da sociedade disciplinar. Os imigrantes não são rejeitados porque não os conhecem, porque são os outros. Eles os rejeitam por serem vistos como um fardo econômico. Essa sociedade disciplinar foi baseada em limites, cercas, balas e muros, que impedem os processos de mudança e troca universal. Muitos discursos, ainda hoje, são baseados no discurso imunológico, que rejeita o estranho, embora isso seja uma característica da aspiração desse modelo explicativo. Que um paradigma seja expressamente elevado ao objeto de reflexão é, frequentemente, um sinal do seu colapso. O fim da Guerra Fria marcou um dos momentos do queda do paradigma do estranho, como aquele de que era necessário se defender. Hoje, a estranheza é reduzida a uma fórmula de consumo. O estranho é substituído pelo exótico. E o turista e o consumidor passa por ele. Imigrantes e refugiados deixam de ser estranhos e se tornam um fardo econômico ou político. Hoje, existe déficit de atenção com hiperatividade. As doenças mentais não seguem a dialética da negatividade própria da sociedade imunológica disciplinar. São atribuídas a um excesso de positividade. A superprodução, superperformance ou supercomunicação são positividade. A violência da positividade não implica qualquer inimizade. É saturativa, não é exclusiva, é exaustiva. O excesso de positividade significa o colapso do ego, que é derretido pelo superaquecimento que tem sua origem na superabundância do idêntico, da massificação do positivo. Essa massificação do positivo gerou não tanto restrições sobre os sujeitos, mas excesso de atividade e liberdade. A nova violência não vem do estranho e distante, vem das múltiplas atividades que o sistema oferece ao sujeito. Estamos além da sociedade disciplinar de Michel Foucault. Nós estamos na sociedade do desempenho. Não somos súbitos da obediência, como no filme The Wall, que cantou o Rochelle e o Água, todos vocês conhecem como Roger Waters. As pessoas na sociedade moderna são os seus próprios empresários. Foi deixada para trás a sociedade de controle, baseada na negatividade da proibição. Aquela sociedade onde foi prescrito o que é proibido ou censurado e o que é bom fazer. A sociedade de desempenho é caracterizada porque nos atribui a possibilidade de fazer algo. Na sociedade contemporânea, projetos, iniciativas e motivação substituem a proibição, o mandato e a lei. Na minha disciplina, na nossa disciplina, todos nós já ouvimos argumentos sobre a constitucionalização, a constitucionalização do direito privado. Seguindo o professor Calmon, integrante do Núcleo do Direito Civil, que vai falar o 3 de junho, eu diria que temos uma privatização do direito constitucional. A sociedade de desempenho é o resultado de um aperfeiçoamento das sociedades disciplinares. O poder não anula o dever. O poder aumenta o nível de produtividade obtido pela técnica disciplinar, isto é, pelo imperativo do dever. Em relação ao aumento da produtividade
não há quebra entre dever e poder, mas uma continuidade. O sujeito da performance é um desamparado desprotegido contra o excesso de positividade. Explora-se voluntariamente sem coerção externa. Ele é, ao mesmo tempo, carrasco e vítima, verdugo e vítima, para os hispanohablantes que estão escutando. No final da sociedade disciplinar, o advento de uma sociedade livre poderia ter sido imaginado. Mas isso aconteceu? A supressão do domínio externo fez a liberdade e a coerção coincidirem. A violência das novas sociedades baseia-se em autoexploração. É muito mais eficaz do que a exploração pelos outros, porque é acompanhada por um sentimento de liberdade. Uma liberdade paradoxal, que por causa das estruturas da obrigação, que lhes são inerentes, pode se tornar violência. A atenção mudou. A percepção foi fragmentada e dispersa. O excesso de positividade se manifesta, que o excesso de positividade se manifesta da mesma forma como um excesso de estímulos, informações e impulsos. Qual é a modalidade preeminente dessa modificação radical da atenção e percepção? A multitarefa. A multitarefa seria apresentada como a capacidade de realizar muitas atividades ao mesmo tempo, com o objetivo de uma ótima administração de tempo e atenção. Essa técnica é difundida entre os animais silvestres. Quando eles comem ou acasalam, devem estar cientes de seus predadores. É sobrevivência. Você conhece alguém naqueles momentos que está pendente ou atende seu celular o tempo todo? Eu conheço. Animais silvestres precisam da técnica de multivariação. Não são treinados para uma imersão contemplativa, pois precisam lidar constantemente com a atmosfera, com o ambiente. A cultura requer um ambiente adequado para uma atenção profunda. Somente com isso, as conquistas culturais da humanidade surgirão. No momento, o ser humano tardo-moderno estaria substituindo a atenção pela hiperatividade. Essa atenção dispersa é caracterizada por uma mudança acelerada de foco entre diferentes tarefas, fontes de informação e processos. Dado, além disso, a sua pouca tolerância ao tédio, o sujeito não admite, na sociedade atual, o tédio profundo, que seria de certa importância para um processo criativo. Com a falta de tédio, a calma e o relaxamento são perdidos. Os últimos são essenciais para o dom da escuta. A lembrança contemplativa foi perdida. Todas as capacidades humanas que a modernidade estimulou como uma ativação heróica e sem precedentes são transformadas em meios de fabricação e ação para o trabalho. Temos uma perda de crenças. O senso de transcendência está sendo perdido. Essa perda faz o mundo e a vida humana parecerem algo totalmente efêmero. Diante dessa falta, surgem nervosismo, inquietação. O ego moderno, tardio, está totalmente isolado. Mesmo a religião, no sentido das técnicas tantálicas que libertam o homem do medo da morte e geram uma sensação de duração, não serve mais. Então, a obrigação de manter essa vida nua, necessariamente saudável, nasce. Cada indivíduo deve cuidar de sua vida sagrada. Esse cuidado pode virar em um novo modelo de autoexploração. A nova deusa é a saúde. Falta-lhe qualquer sentido de transcendência que fica reduzido à mera vida, que devemos tentar prolongar por todos os meios. A saúde é elevada à categoria de nova deusa. Nietzsche disse que todo educador deve aprender a olhar, a pensar, a falar, a escrever. Somos capazes de olhar? A positivação progressiva da sociedade também atenua sentimentos como o medo ou a tristeza, que são baseados na negatividade.
ou seja, são sentimentos negativos. A atividade que ocorre quando interrompe a atividade normal, isto é, a aparência da vida contemplativa, regenera o pensamento. A hiperatividade, paradoxalmente, é uma forma muito passiva de atividade, que não permite mais nenhuma ação livre. Tendo superado a sociedade disciplinar, a superação do dever pelo poder leva a uma reestruturação psíquica. Esse aparato de negação não mais se aplica. O sujeito chicano, que devia um tributo à norma, foi superado. O sujeito da modernidade tardia procura objetivos e desempenhos. O que se espera do trabalho é um ganho em termos de prazer. Ele tem que ser um empreendedor. Nem age por mandato dos outros. O homem moderno tardio ouve, principalmente, a si mesmo. A falta de relacionamento com o outro desencadeia falta de gratificação. A coerção externa é substituída pela autocorreção no homem do capitalismo acelerado. O homem moderno tardio tem um excesso de opções, mas não consegue se relacionar intensamente. Hoje somos todos mercadorias. A soma dos valores que podem ser obtidos do homem, considerado como um cliente. Em todos os momentos da sua vida, se todos eles foram comercializados, aqui temos o valor de mercado de uma pessoa. Não há área vital que não esteja sujeita à exploração comercial. O hipercapitalismo converte todas as relações humanas em relações comerciais. Em economia, nos tornamos todos vendedores. Nos enchemos o mundo com coisas de duração cada vez mais curta. O barulho da comunicação sufocou o silêncio. O céu e a terra estão cheios de coisas. A capacidade de se surpreender está sendo perdida. O sujeito contemporâneo, exposto como mercadoria nas redes sociais do hedonismo, é uma alegre vítima da vertigem que impõe ao seu currículo a sociedade do desempenho, sistêmica e autorreferencial ao máximo. É assim que, neste tempo de efêmero, caminhamos para os tropeções do absurdo conscientemente. Nós somos os mestres de nossa própria escravidão, porque o tempo todo extraímos para nós mesmos uma espécie de mais-valia absoluta. A autoalienação da sociedade da performance passa-se a viver como uma autorrealização hedonista, onde a felicidade é uma mercadoria. O poder passou da opressão para a sedução, das espécies encantadas que se submetem ao estresse. Enquanto isso, ao ser alienado, o indivíduo sente-se livre quando sente que está em tudo e o tempo todo. Qual é a diferença com os animais selvagens? Se a nossa espécie vive em uma sociedade sustentada na ideologia da sobrevivência, intolerante ao tédio e ao profundo tédio. Para essa sensação, o ego hiperativo não tem acesso. A sociedade humana é fortemente integrada, mas não é uma sociedade cujo vínculo social mantém seu projeto normativo de moralidade, comunicada, mas sem compreensão. Os humanos pensam, então, aplicam e referem-se a um universo que se fecha no desfrute do self consigo mesmo. É o narcisismo. É uma sociedade íntima, devido à falta de distância e ao consequente narcisismo. Hiperrealidade dos fatos nus. Evento digital da comunicação e informação penetra tudo e torna transparente e, finalmente, a sociedade de controle por moradores de um panóptico digital que elimina os limites da vigilância e a democratiza, já que cada um deles controla e é controlado por cada um. A transparência é exigida. Essa exigência é acompanhada pelo fato de que o mundo é um mercado. A esfera pública foi perdida. Esse vazio
acaba sendo ocupado pela privacidade. A transparência é solicitada para ter confiança, mas isso é contraditório. Confiança só é possível em um estado entre o qual eu sei um pouco sobre alguém, eu não sei disso, mas também construo um relacionamento positivo com o outro. Se eu sei tudo, não há confiança. Transparência é um estado em que o não saber e a confiança foram eliminados. Onde a transparência governa, não há lugar para a confiança. Transparência suprime a confiança. Exatamente. A transparência é solicitada porque a confiança foi perdida como um valor. Mas a verdade também é perdida porque na sociedade da transparência o que importa é a aparência. Nos tempos antigos, o importante era o ser. No capitalismo da modernidade, o ter. Na sociedade atual do show é a aparência. Para mostrar o que você é e o que você tem, para colocá-lo em uma vitrine. Aqueles que olham para a loja sabem pouco. O conhecimento requer reflexão e profundidade. O mero acúmulo de informações não é capaz de gerar a verdade. A vertigem da vida atual seria para nós absoluta convicção de que o próximo momento será melhor que o anterior, que na época torna-se tudo velho, é perecível. Apenas um momento depois é uma maneira de lutar contra um fantasma. O tédio. O que pensar então? Devemos permanecer em desespero, em inquietação? Devemos procurar alternativas, incluindo políticas, para retomar a segurança da sociedade disciplinar que não mais retornará? Acho que podemos deixar a prisão da melhor versão de nós mesmos. Temos outras preocupações. A Universidade de Marília foi designada pela ONU pela defesa dos direitos da natureza, pela pesquisa profunda que faz. Devemos tentar olhar para nós mesmos, fora de nós. Devemos reservar tempo para essas coisas, nessa pequena tarefa de melhorar dia após dia. Decidir, pensar e aprender com vocês. O silêncio é fundamental em nossa sociedade. O silêncio, entre tanto barulho, o silêncio reflexivo constitui uma das fontes mais poderosas para o avanço em direção à verdade inesgotável. O silêncio que nos diz sem dizer, que nos convida a ouvir o outro, que nos ensina a saber o que somos quando nos voltamos para pensar em nós. Aprecio muito o silêncio pensativo de todos vocês. Nossas linguagens românicas são muito parecidas. Em português, diria que vou me lembrar desta tarde. A origem etimológica dessa palavra memória. Prefiro, nesse caso, o espanhol. Recordar. Retorno, cordis, coração. Voltar a transitar pelo coração. Para fechar, uma poesia do escritor argentino Jorge Luis Borges. Em português. Tênue rei, oblíquo bispo, encarniçada rainha, torre direta pelo ladino, sobre o negro e branco do caminho, buscam e livram sua batalha armada. Não sabem que a mão assinalada do julgador governa seu destino. Não sabem que um rigor adamantino sujeita seu albedrio sua jornada. Também o julgador é prisioneiro. A sentença é do mar, de outro tabuleiro, de negras noites e de brancos dias. Deus move o julgador. Essa é a peça. Que Deus? Atrás de Deus começa a trama. Depois é tempo, é sonho e agonias. Obrigado pela atenção. Professor Marcelo,
Obrigada pela sua excelente exposição. São temas sobre os quais já conversamos desde o nosso primeiro encontro na Universidade de Marília. Eu tenho que admitir, sempre que eu recebo, algum colega me agrega em termos de conteúdo, eu sempre replico isso para os meus alunos. Foram alguns colegas que me fizeram atentar para novos pensamentos ou mudar de alguma forma a minha opinião em relação a um determinado pensamento, e o professor Marcelo é um desses profissionais, um desses amigos. No Brasil se costuma, Marcelo, e eu já comentei isso com você, falar muito de boa-fé e de transparência, como se fossem conquistas máximas do nosso ordenamento. E a partir das minhas discussões com você, eu faço o contraponto dialético, consigo fazer o contraponto dialético de que, na verdade, isso é uma perda em relação à confiança, porque se há confiança, nós não precisaríamos tantas regras severas sobre transparência e boa-fé. Então, na realidade, talvez, fazendo aí o contraponto dialético, talvez isso que nos parece um ganho seja, na verdade, uma perda em relação a esse valor da confiança, que é essencial para o nosso desenvolvimento como sociedade, né? Como seres humanos. Eu tenho algumas provocações para fazer sobre a sua palestra, mas eu quero primeiro passar a palavra para a professora Jussara, porque eu estou ansiosa para ouvi-la, e os nossos alunos também estão ansiosos por uma saudação aí da nossa professora Jussara. Professora Jussara, passo a palavra agora para as suas considerações sobre a palestra do professor Marcelo. Fique à vontade. Estamos sem áudio, Jussara. Agora te Áudio, ouvimos. Perfeito. Repetindo, caríssima professora Mariana, os meus agradecimentos pela honra deste convite, por poder participar desta hora de tamanha importância e tantas reflexões possíveis. Caríssimo professor Marcelo Amorim, o prazer do reencontro nesta oportunidade. Os meus cumprimentos pela excelência da sua palestra, a profundidade das suas reflexões, a questão de convidar a todos para compreender em que quadra da história nos encontramos. Onde está você, meu Estado? Onde está você, ó dimensão de esfera pública? E nós, na esfera privada, ou a esta hora, nem sabemos onde estamos. Os meus cumprimentos ao professor Jonathan, nosso coordenador, que reinventa todas as coisas em todas as horas, o agradecimento por esta etapa. Aos nossos doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, aos amigos, aos colegas das outras instituições, o meu muito obrigada. A homenagem de hoje sempre ao Instituto Maria Helena Diniz e à caríssima professora de todas nós, incomparável professora Maria Helena Diniz. A todos os colegas que participam desta etapa, o nosso abraço, o abraço digital, mas ele é dado e feito com o coração. Meu caro professor Marcelo, fiquei a me deliciar com todas as suas pontuações, agudas, profundas e convidando, portanto, a este silêncio reflexivo, mas que ele vem nesta forma de fala, de dizer algumas coisas acerca da sociedade do desempenho. Pontuo este início, professor, apenas para dizer, estou a meditar e levarei comigo esta meditação por muito tempo. Quando marcas sociedade do desempenho, fiquei a pensar, onde estamos todos nós em uma sociedade de um empenho imenso para tentar compreender aquilo que compreendido não pode ser. Tentar evitar o inevitável, como disse o nosso ministro Roberto Barroso dia desses. E aí, a primeira consideração, a luta entre força e fragilidade. Onde está a força? Onde está a fragilidade? Somos todos fortes e somos todos fracos? Que sujeito é este? Esse sujeito de uma sociedade da disciplina. E a sociedade da disciplina traz agora um outro manto para dizer,
Você precisa de uma outra disciplina, a disciplina para lutar em relação a um direito fundamental que foi luta de uma sociedade inteira. E agora eu estou no triângulo de dizer viver ou morrer, mas, enquanto isso, sofrer. O positivismo do passado, a forma e a matéria do presente. Nós, de um direito privado, e de repente aquela compreensão de que nunca fomos do privado. O público onde está poder e produtividade. O explorar ou ser explorado, como e quando. E, nobremente, o professor pontua liberdade e privacidade. Preciso repensar esses conceitos, o que de fato representam nesta quadra de vida, e o professor remarcou, ó tu, saúde, deusa, e eu acrescentei, professor, deusa fundamental. Quiçá sempre tenha sido, mas numa dimensão mundializada, a força dessa transcendência. Relembro aqui e me encarrego de lhe enviar, professor, caso não tenha, uma obra do nosso ministro, professor eterno, professor Luiz Edson Fachin, pouco antes de ir para o Supremo Tribunal Federal. Ele publica uma obra intitulada Sentidos, Transformações e Fins. Então, a brevíssima nota que trago até aqui, professor, faço esta inserção para dizer os sentidos que o professor revela na sua grande aula, palestra e reflexão. As transformações, e aí os fins. Para onde iremos? Entre tensão, entre emoção, entre estresse, ruptura e a tutela da confiança. Eu sou o sujeito de direito, preciso confiar. Confiar em quem, como, quando e onde, se ao mesmo tempo sou mercadoria, sou comerciante, sou aquela vendedora que prometo que entrego, mas não entrego. Somos todos vendedores. Dia desses, na turma de mestrado, em que estamos agora, com uma participação, e está presente, nos acompanhando e assessorando, Maria Macena. Chegou a um eixo do nosso debate, que ela disse, professora, somos todos contratos. Maria, anote, estamos jogando em várias posições. Se somos todos contratos, se somos todos produtos, se somos todos comerciantes, o que eu faço, professor, com a opressão e a sedução? E o lado oposto do olhar, para dizer, quiçá agora eu tenha mais liberdade, ou liberdade não tem medida. Este exemplo do colóquio que ocorre agora, todos nós numa dimensão física tão distante e todos nós tão próximos nesta condição. Olha, relembro o professor Michel Mihaly, quando o professor traz a questão da opressão, da sedução, e a opressão e a sedução faz parte de uma dimensão de humanidade desde sempre. Michel Mihaly acrescentou, e o fetiche? Ó, tu, narcisista, nem sei se Narciso daria conta de tanto. Mestres de nossa própria escravidão, quero deixar o contraponto, meu professor, mestres de nossa própria liberdade. A libertação do medo, a libertação de que as nossas democracias haverão de vigorar. No contexto que o professor traz, o último contraponto, e as instituições, elas são coisas do passado, as instituições estão derretendo, onde elas permanecerão? Entre o espaço que vai sendo deixado pela esfera pública e o espaço para ser compreendido e cuidado e tutelado pela esfera privada. Os gigantes em rota de colisão, os donos do poder, o poder político, o poder econômico, o poder social, todos os poderes. E nos sentimos, de repente, de mãos vazias, ou, quiçá, de mãos cheias, quando nada, cheias de esperança. As interações, as reinvenções, a hiperrealidade dos fatos, dos contextos, dos pretextos e a hiperrealidade do que estamos a tratar. Os ventos, professor, apreciei muito. Todos os ventos em todas as direções, incluindo os ventos digitais. Para onde sopram? Que silêncio reflexivo é esse? Ó tu, vento bom, que sopra dos pampas do Uruguai. Professor, os meus cumprimentos apenas para dizer, então, o que somos, como somos e o que seremos no amanhã. Sentidos,
transformações e os fins. Os meus cumprimentos, por conta de que os fins almejados para esta roda de debates foram excepcionalmente trazidos com o brilho das suas investigações, da sua participação. Encerro agradecendo a professora Mariana mais uma vez pela oportunidade. Renovo os meus agradecimentos, professor, igualmente pela oportunidade e pelo privilégio de participar desta hora, desta sala digital tão repleta de ventos de intelectualidade, cientificidade e que marca a história do nosso percurso no nosso PPGD da Unimar. Deus abençoe a todos e passando, meu professor, pelo poeta como o senhor encerra de maneira brilhante, é preciso lembrar que no ninho e no aconchego da poesia, lá ainda podemos e continuaremos a sonhar. Gratíssimo, meus professores. Cumprimento a todos. Obrigada, professora Jussara. A senhora, com seu conteúdo jurídico e com a sua arte, que lhe é peculiar, sempre abrilhanta os nossos eventos. É por isso que é uma presença da qual eu não posso prescindir jamais. Eu vou passar brevemente a palavra para o professor Marcelo, para que ele faça alguns comentários sobre a sua intervenção. Depois eu retorno para... Eu vou sugar um pouco mais do professor Marcelo sobre esse tema, que é o tema da nossa aula do mestrado, né? Exatamente o que eu terei aí com os meus alunos do mestrado. Professor Marcelo, seus comentários sobre a intervenção da professora Sara. Obrigado, professora. Brilhante participação. Muito carinho desde as pampas do Uruguai. Marcelo, agora, quando eu vou ao Uruguai, professora Jussara me acompanhará. Tenho certeza que ela se integrará perfeitamente no evento que vocês promovem no Uruguai, que é um evento belíssimo, dos que valem a pena aí, né, Jussara? Porque a gente já está naquele ponto que não é qualquer evento que a gente vai, mas alguns valem a pena, e o do professor Marcelo é um desses que vale a pena, né? Por tudo que reúne, por todas as pessoas do mundo que ele consegue reunir, ele e a equipe dele, do núcleo dele. Professor Marcelo, vamos lá. Vou lhe explicar mais ou menos como é que eu trabalho no mestrado, e já adiantando um pouco para os meus alunos do mestrado que estão assistindo essa aula. No mestrado eu tenho uma disciplina voltada para a teoria da empresa, e a proposta dessa disciplina é fazer uma releitura da teoria da empresa, do direito empresarial, com base na, entre aspas, pós-modernidade, né? Porque a gente não consegue entender... Gente, acho que tem alguém com áudio aberto e está dando interferência aqui na... Vamos tomar cuidado, quem está com áudio aberto? Eu não fechei o meu, Mariana. Acho que agora resolveu. Vamos lá. Professor Marcelo, o que acontece? A nossa proposta é fazer uma reflexão crítica sobre teoria da empresa e direito empresarial com base na pós-modernidade, entre aspas, porque esse termo é muito polêmico, discutido, né? Como diz o Boaventura Santos, na falta de um melhor é o que temos para englobar essa gama enorme de referenciais teóricos, sociedade de desempenho, sociedade de consumo, sociedade de risco, sociedades em redes, etc. Então, a partir do momento em que a gente aplica esse novo olhar para o direito empresarial, e a gente faz isso nas relações contratuais também, a gente percebe o que está faltando e como alguns dos instrumentos jurídicos brasileiros nessas áreas não são suficientes para essas novas demandas. Então, eu sempre tento falar para os alunos, é preciso entender o que é pós-modernidade até para sair de casa, porque se não entender, né, tem um problema na rua, porque não consegue interpretar as relações sociais de uma forma adequada. Para quem é professor, precisamente. Então, eu tenho falado com os meus alunos sobre essa tal pós-modernidade, lembrando que é um termo que não é unânime, o Bauman usa modernidade líquida, o Giddens, o Eric Beck usam modernidade reflexiva, o professor Marcelo usou agora modernidade tardia, então existe aí essa confusão terminológica, né? Mas me parece ainda, eu sigo a linha do Boaventura, na falta de algo melhor eu fico com pós-modernidade. Então, tudo que a gente tem constatado nessa disciplina
é que o diagnóstico é ruim. O que nós temos no direito brasileiro não é suficiente para atender as demandas de pós-modernidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, e aí para não ficar só na ideia do romântico, que é necessário, né, ter a visão romântica, mas não apenas fugir aí da pragmática, como que eu resolvo os meus problemas de dia a dia com os instrumentos do direito, se esse dia a dia é um contexto de pós-modernidade. Então, tudo muda, por exemplo, o professor Marcelo é professor também de Direito Civil. Então, como que eu falo de propriedade como eu falava antigamente? Se na pós-modernidade os consumidores, os contratantes sabem que o mais importante é o uso, não necessariamente a propriedade, né? Como é que eu continuo falando de compra e venda como o contrato supremo, se hoje em dia a economia colaborativa, o consumo colaborativo privilegiam troca, privilegiam empréstimo, privilegiam locação. Então, como continuar falando de função social dos contratos, que está ligada à ideia de segunda dimensão de direitos fundamentais, se, na verdade, a demanda do meio ambiente nos puxa para a ideia de solidariedade social e exige uma visão que seria a função solidária da propriedade, do contrato da empresa. Então, tudo isso que nós estamos falando, em termos de referenciais teóricos, e a sua aula foi maravilhosa por expor as entranhas desses referenciais, isso tudo é muito importante, mas eu sempre tento perguntar para os meus alunos, porque um referencial teórico é um diagnóstico, né? Onde estamos? Que mundo é esse? E aí nós precisamos, a partir daí, traçar as saídas jurídicas para atender esse problema, ou seja, criar o que não existe ainda na nossa dogmática. E aí, professor Marcelo, eu tenho trabalhado em termos de prognóstico com saídas de solidariedade social. Tá? Então, me parece que para todo esse quadro, as iniciativas de consumo solidário, de economia solidária, as participações comunitárias, e eu sei que o professor Marcelo está a par disso, porque ele trabalha com cooperativas, então me parece que em termos de prognóstico, é preciso, porque senão a gente fala, fica parecendo que é a mensagem do apocalipse, né? O mundo está se acabando, nós não sabemos mais quem somos e não há um caminho. E eu gosto de ter uma postura positiva de que a solidariedade social vai nos ajudar, mesmo que seja no longo prazo, né? E a pandemia tem uma função de conscientizar as pessoas sobre a importância do coletivo e da solidariedade social. Então, eu tenho uma esperança, em termos de prognóstico, que se construirmos saídas através da aplicação de solidariedade social no direito privado, a gente consegue resolver isso muito bem. Então, eu gostaria de ouvir um pouco, professor, sobre esse prognóstico de solidariedade. E tem uma questão também que eu gostaria de refletir, porque eu falei anos, desde que eu entrei na Universidade de Marília, eu falo sobre referenciais de pós-modernidade. Passei por Bauman, passei por Ludwig Beck, trabalhamos com Foucault, então são vários os referenciais. E chega um determinado momento que a gente se pergunta o que é causa e o que é o efeito. A gente fala na pós-modernidade, em todos esses referenciais, sociedades em pé, inclusive, como se isso fosse uma coisa dada. Se fosse uma coisa dada. E será que é, professor? Hoje eu estou me perguntando por quê? A quem interessa a pós-modernidade? Será que não há uma ideologia por trás disso? Será que não há uma possibilidade de enquadrar todos esses referenciais, todas essas realidades de pós-modernidade como fenômenos também políticos? Porque mais do que entender que mundo é esse que vivemos, professor Marcelo, me parece importantíssimo, pelo viés crítico, detectar a quem interessa que nós vivamos desse jeito. Tá? E com base nisso, o senhor falou de Foucault, Sociedade da Vigilância, eu tenho prestado muita atenção num autor africano chamado Achille Mbembe, que eu sempre costumo indicar para os meus alunos. Ele talvez seja quem melhor trata, faça a melhor crítica hoje à obra de Foucault. Ele fala não mais em biopolítica, ele fala em necropolítica, né? Que é aquele estado de coisas em que o Estado deliberadamente deixa alguns para morrer, né? Resgatando um pouco ali a ideia de homo sacer do Agamben, né? Vira uma política institucional, entregar alguns à própria sorte.
Então, eu gostaria de ouvir o que o professor Marcelo pensa sobre esse ponto. Eu sei que nós estamos aí em profunda conexão entre os nossos pensamentos, mas apenas para botar um pouco mais de fogo no debate, até porque eu estou aqui cumprindo uma função que eu teria também que cumprir em sala de aula com os meus alunos do mestrado. Então, é bom que eles já comecem a se ambientar com essa discussão. Professor Marcelo, fique à vontade para os seus comentários. Obrigado, Mariana. A primeira coisa, acho que não é apocalíptico. A minha descrição não é valorativa, é a realidade. Então, não podemos aproveitar a liberdade da pós-modernidade. Acho que é uma questão de termos, não de significados. Se é pós-modernidade, modernidade tardia, líquida, enfim. Temos a oportunidade de aproveitar a liberdade, que na sociedade disciplinar ficava mais fechada. Então, temos que trabalhar para a saída de autoexploração e aproveitar a liberdade. Sobre o rol do Estado, no Brasil, talvez, pelo tamanho enorme do país, não se percebe tanto. Acho que o poder está saindo do Estado. Está no outro lado, não sei onde. E tem uma mobilidade distinta da mobilidade política tradicional, pelas oportunidades que brinda, que oferece a pós-modernidade. A economia colaborativa é muito importante. Está sendo importante na Espanha, na Itália. É um aspecto. E outro aspecto central é a defesa dos direitos da natureza, que aí minha relação com o Unimar. São os grandes temas para abordar nessa nova realidade da pós-modernidade. Não faço um juízo de valor negativo, não quero ser interpretado assim sobre a realidade. É só descritivo. Essa é a realidade. O homem acredita que é livre, mas está acorrentado pelo próprio sujeito. Então, está em ele mudar isso. Em fazer um enfoque nos assuntos que realmente são importantes. Ok? É só um aviso ao navegante, aquele que navega nessas águas. Não sei se se entende o meu conceito, Mariana. Marcelo, sim, nós temos uma tendência pelas pessoas que somos a procurarmos saídas de esperança, né? É o que se chama no Brasil, o professor Paulo Freire chama de pedagogia da esperança. Nós temos isso como fonte, em que a gente bebe para a nossa atividade como professores. Então, nós sempre vamos procurar essas saídas de esperança, por isso eu me envolvi com a economia solidária e por isso você se envolveu na sua atividade com cooperativa, com economia solidária também. É importante pontuar, alguns alunos, o Gustavo rejeita a palavra pós-modernidade, todos os historiadores em geral detestam essa palavra, mas, enfim, é um termo que me parece, e aí eu sigo a linha do Boaventura, né, que também não é unânime, mas a leitura habermasiana não é incompatível, embora a gente tenha essa questão terminológica, porque é o termo muito polêmico, pós-modernidade, mas não há incompatibilidade de pensamento. Eu posso e costumo usar Habermas no meu trabalho, até porque ele faz uma conexão entre solidariedade social e justiça, que eu sempre uso em todos os meus artigos. Então, não há compatibilidade. É apenas uma discordância saudável sobre terminologia. A Juliene está citando aqui o Antônio Negri, é importantíssimo, porque ele também fez uma boa releitura sobre o trabalho de Foucault, né? Então, estaria ali Foucault, o Antônio Negri, aí depois a ideia do Homo sapiens de Agamben, e agora o que está me parecendo mais avassalador, mesmo o pensamento do Anchine Membe de necropolítica pela realidade brasileira, né? Em que alguns discursam no sentido de que pode ser que as pessoas morram, mas tudo bem, isso faz parte, né? Então, tem aí essa questão que é humana, e isso não pode ser um discurso institucional, senão a gente cai realmente num quadro de necropolítica.
tá? Vamos ver a Luciana. Tem aqui um comentário. Eu estou tentando prestigiar o debate aqui com os alunos, com as perguntas dos alunos. Professor, acredito sim que somos livres, mas atualmente estamos acorrentados no panoptismo virtual. Nesse ponto ainda estamos na sociedade de vigilância, de controle, em razão dos algoritmos, principalmente nas redes sociais. Nesse ponto, voltamos a Foucault. Lu, Foucault nunca será dispensável. A gente sempre volta a Foucault, né? Alguns autores são assim. Então, por mais que haja críticas, a gente acaba voltando. Não adianta falar mal de Kant, não adianta falar mal de Aristóteles. Aristóteles vem no absoluto por 2000 anos, né? E até ser absolutamente bombardeado, e de repente a gente ainda volta nele. Dispensar Foucault jamais. Apenas, Lu, perceber que as coisas vão mudando de roupagem, né? Então, a partir do momento em que Foucault escancara aquela realidade, por isso que a gente tem que perguntar quem interessa, né? Porque o jogo vai mudando para que a sistemática continue a mesma com a nova roupagem. E aí a gente precisa perceber isso por causa do senso crítico. Professor Galdino, importante civilista da casa, da Unimar, gostaria de pontuar algumas considerações sobre a sociedade do cansaço de RAM. Fique à vontade, professor Galdino, pode abrir seu áudio e falar um pouco para a gente. Professor Galdino? Temos professor Galdino no grupo? Acho que sim, ele acabou de fazer o comentário. Ficou certo? Aí sim, agora com áudio, sim, queremos ouvi-lo, professor Galdino. Tudo bem. Mais uma vez, um prazer. Professor, um prazer tê-lo aqui na casa da Universidade de Marília. Foi brilhante a sua exposição aí. Retornei do Uruguai nesse dezembro e janeiro, passei 15 dias aí na sua bela cidade de Montevidéu, onde foi muito importante para as pesquisas da minha conclusão de doutorado. Eu trabalhei aí com a questão das murgas e dos candombes, lá no Museu do Carnaval, ali trabalhando a questão da interferência dessas festas populares no regime político e jurídico. Como foi no Brasil, também foi aí no Uruguai em alguns aspectos. Então, parabéns pela cidade, pelo país, e me apaixonei ali. É um prazer conversar com o senhor aí nesse momento. Apenas uma consideração que eu fiquei muito contente também com essa sua visão a respeito da sociedade, passando dessa sociedade do empenho, né? Do desempenho e do empenho excessivo, onde a gente se escraviza, onde o eu é escravizado por eu mesmo aí, deixando essa escravização individual e passando para uma sociedade do cansaço. Mas essa sociedade do cansaço que a gente fala não como um cansaço também individualizado, um cansaço isolado, mas um cansaço que se possa gerar acessibilidade, planificação. Kant fala que o menos no eu se exprime como um mais para o mundo. O cansaço era meu amigo, eu estava lá de volta no mundo. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia aí, professora Jussara e professora Mariana, eu acho que é o momento de modificar o empenho, o desempenho para o cansaço. Um cansaço realmente de atenção, de parada, de estar no mundo, de estar permeável no mundo. Eu acho que esse aí, eu gostaria que o professor abordasse se eu estou realmente traçando uma linha de pensamento de transformação dessa sociedade do desempenho para a sociedade do cansaço. E no final também, não quero interferir mais aí, atrapalhar vocês, eu acho que no livro do Kant, que eu tive o prazer de ler por completo, A Sociedade do Cansaço, quando ele fala na parte final sobre a festa, nós estamos num momento que eu acho que nós precisamos deixar de lado, relembrar o fim do turno de cada dia, onde a gente passava o ponto e se desligava para a nossa residência. Hoje nós não temos mais o ponto do final de dia. Hoje nós estamos ligados 24 horas. E as festas, as festividades, a gente tinha essa parada para um raciocínio, para um pensamento, também virou uma engrenagem desse todo. Eu acho que esses momentos de parada podem ser festas,
festas no sentido só de alegria e de ilusão, mas de construção de um raciocínio. O mundo precisa parar, se cansar, para a partir desse cansaço, repensar a sua estrutura. Eu acho que seria mais ou menos isso. Desculpe ter interferido aí, mas eu não poderia deixar de parabenizá-lo, a professora Mariana, a professora Jussara e o senhor, professor, por essas suas colocações. Muito obrigado, desculpe a intervenção. Imagina, professor Galdino está sempre convidado a participar dos debates com a gente, é que a agenda dele é muito atribulada, por isso a gente está tendo uma certa dificuldade, mas quando ele aparece, é sempre fantástico na sua intervenção. Obrigada, meu amigo Galdino. A palavra aqui é sempre sua, viu? Quando você estiver presente. Professor Marcelo, gostaria de comentar a intervenção do professor Galdino. Um prazer, são todos bem-vindos no meu país. Concordo com o professor. É uma questão da regulação da liberdade. Temos mais liberdade que na sociedade disciplinar. Temos que pensar na utilização dessa liberdade. Acho que esse é o centro do tema. Como nós vivemos e como interagimos, aproveitando a nova realidade. A realidade mudou, não é a mesma do 1950. Temos mais liberdade. Temos que encontrar a forma de não perder na multitarefa o eixo central do nosso pensamento. Não sabemos onde estamos. Ficamos como os animais selvagens, cientes de tantas coisas diversas que não logramos parar e pensar. Com essa sensação natural que foi a que gerou, ou que facilita a geração dos pensamentos, que é o tédio. Se o tempo todo estamos na atividade, não conseguimos isso. É isso que eu penso, professor Galdino, e agradeço as suas palavras para com o meu país e a minha cidade, Ok, Marcelo, obrigada pela resposta. Eu sigo aqui com os comentários de alguns alunos no chat. A Mirene, nossa aluna em Cuiabá, qual é o real alcance desse conhecimento aprisionado nos livros? Talvez a pergunta mais difícil, Mirene. Tem muita coisa escrita, muita coisa que muda a nossa forma de ver o mundo. E a gente está numa época em que a leitura, o conhecimento e a ciência não estão sendo adequadamente valorizados. O professor tem um trabalho de formiguinha, mas a gente não pode abandonar. A gente tem que indicar, e às vezes eu faço isso com os alunos, indico uma lista enorme de livros para que sejam lidos, e os alunos ficam desesperados, mas é o nosso papel. Cada um daqueles livros tem uma construção que pode mudar a vida de alguém. E é certo que os alunos não vão ler todos ao mesmo tempo, até porque você precisa de um tempo para digerir e fazer uma reflexão crítica sobre um livro, né? Mas nós, professores, o nosso papel também é na formação humanística dos nossos alunos. É por isso que a gente tem que ter debates como hoje, de alto nível, com o professor Marcelo trazendo referenciais de alta qualidade para apresentar para vocês, e nós tentamos fazer um contraponto com o que nós já temos usado também na Universidade de Marília, e ouvindo também a opinião de vocês sobre, eventualmente, outros livros que possam agregar, né, para a nossa consciência crítica. Então, o nosso papel é esse. Tem um livro do Didi Huberman que se chama Constelação dos Vagalumes, Sobrevivência dos Vagalumes. E esse é um livro que me parece essencial para a gente que está se sentindo um pouco de mal-estar por estar vendo o conhecimento ser tão desvalorizado. Cada professor e cada intelectual, Sobrevivência dos Vagalumes, é esse o título. Cada pessoa individualmente que repercute o nome de um bom livro que pode mudar a vida de alguém, ele é como um vagalume. Os vagalumes sempre vão existir e eles sempre vão se encontrar.
Então, é esse o nosso papel, Mirene. Eu tenho certeza que você, por onde passa, aí é um vagalume desses também. O Aldo Aranha, Mato Grosso do Sul presente, sempre. Meus parabéns a você pela mobilização no Mato Grosso do Sul, Aldo. Gabriela de Lima, sobre sociedade disciplinar. Isso, essa pergunta já está repetida aqui, Marcelo. Você fez uma indicação de um referencial sobre sociedade disciplinar e ela gostaria de saber o livro. Ela não conseguiu anotar o livro que você citou. Você se recorda? Não me lembro nesse momento, vou mandar para você o livro. Tá bom, ficamos em contato. O livro sobre a Sociedade do Cansancio, sim. É o livro de Byung-Chul Han, Sociedade do Cansancio. Sobre a sociedade disciplinar, é o conceito básico do Michel Foucault. Tá ótimo. Depois você me passa e aí a gente vai trabalhando com os alunos, passando essas indicações para eles. Raquel, diga, Marcelo. Uma coisa a mais. A boa-fé tem base na confiança. Se eu estou obrigado, na situação de obrigação, por uma norma legal, a dar a informação a você, estou saindo da cláusula geral de boa-fé. Se tenho que dar você uma informação, porque é prescrito pela lei. Na Europa, tem a seguinte situação, no direito bancário. O consumidor tem que escrever ele mesmo. Eu não entendi nada, mas digo que entendi e firmar. E o banco tem que recabar isso. Aí não tem boa-fé nenhuma. O banco está obrigado, pela lei, a fazer o consumidor completar isso. Então, não tem boa-fé, não tem confiança, não tem uma atuação que deveria corresponder por valores sociais que surgem da cláusula geral do boa-fé. Está prescrito na lei, é uma fattispecie e não uma cláusula geral. Esse comentário enquanto à boa-fé. Sobre a política e a necropolítica, acho que tem que ver com a ruptura da esfera pública e a esfera privada. Aqui, no Uruguai, na Argentina, temos um tango que fala de algo disso. Diz assim: vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Essa falta de separação, atividade pública, atividade privada, decadência das instituições, acredito, o que faz falar da necropolítica. Se no meu país, ao menos até agora, se mantém a separação do público do privado e um certo respeito com linhas que não se traspassam, independentemente das discrepâncias políticas. Sim? O presidente sainte pensava o contrário que o presidente atual, mas tem uma boa relação. O nível de agressividade não se trasvasa, ok? Acho que esse é um valor importante a cultivar. Obrigado, Mariana. Marcelo, eu que te agradeço. As perguntas dos alunos são inesgotáveis. E nós vamos ter que terminar daqui a pouco. Já temos 1h30 aí, praticamente, né, de evento. Vamos escolher mais alguma última questão para o professor Marcelo. Cibele Simões. O desenvolvimento da liberdade, ao que parece, é diametralmente oposta à sociedade do desempenho. O que lhe parece, professor Marcelo? Acho que não. Nós temos a liberdade. Externamente, se propõe um modelo de conduta e nós pegamos esse modelo para nós. Mas não é
é individual a mudança dessa realidade. Você entende, Mariana? Sim, sim, sim. Acho que é individual. Não é contraditória a liberdade com a sociedade contemporânea. A sociedade contemporânea, o sujeito tem liberdade, é ele mesmo que se acorrenta. Então, ele mesmo pode mudar. Sim, sim, eu acho que existe esse quadro e ele mesmo pode mudar. A saída é uma saída de senso crítico. Liberdade sem senso crítico não existe. Então, a partir do momento em que esse cidadão para se comportar como massa de manobra e consegue desenvolver um pensamento crítico, quando ele começa a se perguntar a quem interessa a sociedade do desempenho, quem que ganha com ela e por quê, talvez aí ele consiga tomar medidas para tornar a sua liberdade tão preciosa mais efetiva. Acho que o professor Galdinho falava disso também. Sim. A liberdade é sempre a grande saída, mas as pessoas, como a sociedade de desempenho, entre outras classificações que a gente poderia usar, sociedade de consumo, sociedade de risco, como as pessoas se acostumam e perdem a capacidade de refletir, então elas ficam cerceadas de sua própria liberdade voluntariamente, né? Uma escravidão deliberada, uma escravidão autorizada. E parece simples romper isso. Parece que eu vou ler um livro e, de repente, eu vou acordar sendo a pessoa crítica, né, que tem capacidade de vencer o sistema. Mas são duas fases muito difíceis. Ter realmente, de fato, o senso crítico, trabalhar de forma crítica, tecnicamente é difícil. E ainda quando você conhece a liberdade criticamente, é difícil mudar também esse sistema, porque é um sistema muito poderoso, Marcelo. Aí é que eu te digo, a gente precisa conjuntamente desse desenvolvimento crítico que só a educação dá, mas também da solidariedade, tá? Porque para vencer isso aí que é tão poderoso, sem uma união, sem uma coletividade trabalhando em prol disso, acho meio difícil. Mas acho que respondemos a pergunta. É ótimo também trabalhar com o Marcelo, porque já temos uma sintonia de pensamento. Também a natureza está dando sinais. Sim. Por isso é importante... Nesse mundo cheio de coisas perecíveis. Sim. Por isso que é importante a gente voltar o nosso olhar também para a sustentabilidade. E quando a gente está falando de sustentabilidade, a raiz da sustentabilidade, a raiz de todos os terceiros que a gente chama de direitos fundamentais de terceira dimensão, e aí o meio ambiente, o fundamento de todos esses direitos é solidariedade social, né? Então, me parece que não tem muito como fugir em termos de prognóstico dessa saída de solidariedade. Professor Marcelo, acho que o senhor absolutamente arrasou, os alunos estão super satisfeitos, professores, eu mais ainda. Eu vou lhe pedir que faça a sua saudação final para que a gente possa encerrar a nossa atividade de hoje, estando certa de que ficaríamos aqui por horas ainda nessa discussão, mas tentando cumprir aí as regras de organização. Eu gostaria de lhe pedir umas últimas palavras para os nossos alunos e nos despedirmos oficialmente. Bem, agradecer, falar com vocês, ver a professora Jussara, ao professor Jonathan Barros Vita, Mariana, conhecer o professor Galdinho, a todos os alunos da maestria, do doutorado, essa atividade apanhada por uma das maiores juristas da América Latina, uma enorme honra, a professora Maria Helena Diniz, a revista Argumentum, que trabalha dia a dia pela pesquisa, a Universidade de Marília, que é um orgulho para toda a América do Sul, reconhecida pela ONU, é para mim um dengo ao alma. Muito obrigada, professor Muito Marcelo. prazer. Muito obrigada. Professor Jonathan está aqui presente. Gostaria de falar algumas palavras aí, em nome da instituição. Profesor Jonathan. Sí, voy a hablar solamente en audio porque bien estoy con otras actividades.
De cualquier manera, fue con mucho gusto que recibimos al profesor Marcelo, que me recibió muy bien en Montevideo y pude hablar con él personalmente y pienso que sea una persona que ahora está muy integrada al programa de posgrado de Univar. Entonces, sea bienvenido y congratulaciones a todos y especialmente a la profesora Mariana, al profesor Marcelo y también a la profesora Jussara. Gracias a todos y buenas tardes. Professora Jussara, uma última palavrinha de despedida para os nossos alunos. Estamos sem o seu áudio, professora. Pronto? Sim. Ouvindo agora? Isso, quero ouvi-la pela última vez. Em um segundo, para dizer, professor Marcelo, gratíssima, um novo tempo de reflexão, o teu brilho, a tua participação, esta mensagem que vem para somar. Professor Marcelo, entenda-se, pois, nosso professor das melhores horas, que junto com a professora Mariana, gratíssima, e convoco todos os participantes a agradecerem à professora Mariana, a nossa musa, a guerreira primeira, nós do direito civil. Professor Marcelo, volte sempre, deixo contigo o nosso abraço e para dizer, sim, vivemos um momento de grande solidariedade. Esta solidariedade que nasce na academia, que nasce na sala virtual de tantos debates. E, por fim, uma palavra, o abraço de esperança. Caro professor Jonathan, os nossos cumprimentos por nos conduzir com tanta firmeza, com tanta dignidade, força e fé, mestrandos, doutorandos, mestres e doutores. Deus abençoe a todos. E a nossa deusa, a nossa musa Mariana, esteja sempre firme e junto com todos nós. O meu amor, o meu carinho, o meu apreço. Gratíssima. Obrigada pelas palavras, professora Jussara. Obrigada, professor Jonathan, professor Marcelo. Já somos um time, já somos um grupo forte. Agora, a nossa próxima reunião vai ser no Uruguai, sob o comando do professor Marcelo. Né, se o destino nos permitir aí, vencendo essa crise do coronavírus. Eu passo aí, então, uma saudação final aos nossos alunos. Muitíssimo, muitíssimo obrigada pela participação de todos, pelo carinho, não só comigo, mas com os convidados, que disponibilizam o tempo e o conhecimento para agregar o nosso curso, tá? Com os professores da casa, o amor, o carinho com a professora Jussara, isso só demonstra o caráter de vocês. Eu tenho certeza que aqui esse grupo será um grupo amoroso, um grupo de debate amigo, né? E que, além do conhecimento, o afeto será sempre privilegiado. Uma honra conduzir mais uma palestra desse evento, Diálogos sobre Desenvolvimento, Empresa e Sociedade. Hoje eu acho que estamos fazendo história, meus amigos. Estamos preparando um projeto de internacionalização que é ímpar. Não há nada igual em nenhuma universidade brasileira no momento. Então, se orgulhem, porque vocês pertencem a uma instituição que é visionária. E eu também me sinto muito grata de fazer parte disso. Um abraço a todos, até a próxima. Eu vou encerrando as nossas gravações, ou seja, né, a nossa comunicação oficial, e ficamos aqui para mais umas últimas palavrinhas para quem tiver disponibilidade.